Olá, meu nome é Silvana Mesquita, eu tenho 59 anos e sou formada em psicologia. Eu participei aqui da Câmara Municipal, tive o prazer de ser vereadora da cidade, estar como vereadora desde 1900, tive 4 legislaturas. 1997 iniciou até 2012. Então foram experiências muito boas, que agora no decorrer da conversa nós vamos mostrar para vocês como é gratificante fazer algo pela nossa cidade. O Memória do Legislativo é uma parceria entre a TV Câmara Guarulhos e a Escola do Parlamento. O programa tem o objetivo de resgatar a história da Câmara de Guarulhos através dos relatos de políticos, servidores e outras personalidades da cidade. Hoje você confere a entrevista com a ex-vereadora Silvana Mesquita. Vocês perceberam o meu caminhar, não sei se vocês observaram, mas pelo menos rampa de acesso às várias galerias, no próprio plenário, a condição que nos dá de participar. Se houver algum evento, a pessoa com deficiência física consegue subir. Quando eu assumi a Câmara como vereadora, não tinha condição nenhuma, a Câmara não tinha condição nenhuma de receber uma pessoa com deficiência. Desde a entrada da Câmara, o seu Fausto, pai do Fausto Miguel Martello, né? Ele contribuiu para que fez uma rampa de acesso, mas para subir no plenário tinha uma escada imensa. E uma vez um assessor meu foi subir numa escada comigo, né, não com essa cadeira motorizada que eu uso, mas com uma cadeira manual, e escorregou e eu quase caí das escadas. E o seu Fausto, mais que depressa, providenciou um elevador, um lift, né, para me dar condição de subir no plenário da Câmara. Mas, enquanto isso não acontecia, teve até greve de vereadores na Câmara, subindo para pedir para o seu Fausto, nós fizemos um movimento para que seu Fausto colocasse o equipamento para a gente subir, né? Então, isso culminou nessa minha queda. Aí várias emissoras de televisão, foi à Câmara, vereadora caiu da escada, vários jornais do estado, até na CNN, eu saí contando que que a Câmara de Guarulhos não tinha acesso. Então, graças a Deus, a gente conseguiu sensibilizar o presidente e ele comprou esse equipamento que deu condição não só a mim, como as demais pessoas com deficiência participar das sessões da Câmara Municipal. Eu fui vítima da poliomielite, né? Na época não existia a vacina Sabin, né? Então eu fui acometida pelo vírus da poliomielite, o que me deixou essas sequelas, né? Eu não tenho movimento nos braços direito, né? Assim, eu ando com a cadeira motorizada, porque eu não consigo tocar uma cadeira manual, entendeu? Então fui acometida pelo vírus da polio. Foi através de um trabalho de acadêmico, né? O meu professor, na época, o deficiente era chamado de excepcional. Então, a cadeira da psicologia do excepcional, ela pediu um trabalho para que nós fizéssemos. Aí a minha sala de aula falava, Silvana, por que você não dá só depoimento de vida? Não, vamos pesquisar, o que é isso? Né? Aí nós fomos pesquisar a realidade da pessoa com deficiência e a gente percebeu que aqui em Guarulhos a pessoa mal podia sair de casa, porque as ruas eram esburracadas, porque não tinha os passeios adaptados, como ainda não tem,
mas que não tinha um ônibus correto, enfim, que faltava tudo para a pessoa, naquela época se chamava integrar na sociedade, né? E não se incluir na sociedade. Então, o que acontece? Nós começamos um movimento a partir da faculdade. Eu, mais uma pessoa com deficiência, estudava comigo. A gente começou a mandar cartas para as igrejas, para os clubes de serviços, enfim, para as entidades. E a gente começou esse movimento de luta, né? Que foi a FCD, Fraternidade Cristã de Doentes e Deficientes, que é um movimento internacional, que nós trouxemos um núcleo aqui para Guarulhos. E a gente começou a discutir os vários temas voltados à pessoa com deficiência e os temas sociais, que é educação, saúde, enfim, tudo que uma pessoa considerada normal necessita, e a gente trouxe para a vida da pessoa com deficiência. Aí foi que surgiu depois de alguns anos, isso começou em 84, e aí em 1983 nós começamos o movimento, e 86, perdão. E aí depois de 2 anos surgiu uma candidatura, a necessidade de uma candidatura. E escolheram a mim para ser representante do movimento. Porque a gente nunca, família nenhuma minha, participava de política, então ninguém, sabe, assim, a gente não tinha amigos voltados à política, nada. Então a gente fez conforme a gente entendia, né? Fizemos um carimbo com meu nome, com meu número, porque a gente não tinha dinheiro também, carimbávamos, né? Carimbamos um monte de papelzinho e começamos a distribuir, né? Eu ia para portas de firma, para feiras, enfim, para todo lugar que a gente podia ir, mas não só para falar da minha candidatura, para mostrar que uma pessoa com deficiência é capaz. O principal objetivo era esse, não era ser candidata por ser, e sim para provar que a gente era capaz até mesmo de ingressar numa Câmara Municipal. Eu fui candidata desde 1988. Perdi 2 eleições, 2 ou 3 eleições. Aí em 1996, e aí em 97, eu fui eleita em 96 e assumi a Câmara em 1997. Tive 1.200 e alguma coisa, 1.200 votos, né, para uma primeira candidatura. E sempre tive muito voto, graças a Deus, nas minhas campanhas, né? Só não era eleita porque o partido não atingiu o quociente eleitoral. Eu senti que a missão estava cumprida, com muito orgulho, com muita determinação, que a gente precisava verdadeiramente representar aquele segmento, né? Tirar aquelas pessoas da marginalidade, né? A pessoa com deficiência era vista, ficava à margem da marginalidade, como eu falava, né? E hoje, graças a Deus, aí tem reservas em concursos públicos, a pessoa com deficiência tem ônibus para andar na cidade, está havendo algumas rebaixamentos de guias. Nós fomos a primeira cidade do país que reconheceu o intérprete de línguas de sinais como uma profissão, né? Então, graças a Deus, a gente tem muita história aí boa para contar. E assim, eu entendia que eu tinha que representar mesmo aquele segmento, que eu era militante do segmento. Tanto é que a gente fazia com que os próprios deficientes, tudo que foi trazido aqui na Câmara, foram feitas reuniões com eles, eram feitas reuniões para tirar as necessidades reais do segmento, né? Não era tirado assim de uma inspiração, um sonho, não, era sonho de cada um deles, né? Era um desejo que cada um tinha de transformar uma sociedade.
Eu me lembro quando eu apresentei o projeto de ônibus adaptado para a cidade. Foi muito triste, porque as empresas fazendo um lobby e nós lotamos a galeria de pessoas com deficiência, né? Então, vereadores saíam chorando, votavam não, chorando, e não aguentava nem ficar mais na sessão. Então, foi muito triste. Tivemos a primeira votação de ônibus adaptado com derrota, né? Aí depois nós adequamos o projeto, depois de anos, né? Aí nós conseguimos aprovar o projeto de ônibus adaptado na cidade. Na minha passagem da Câmara, eu já entrei na Comissão de Finanças, né? Porque a gente considerava importante nós também colocarmos o dedo no orçamento municipal, né? Assim, fazermos emenda para a questão social, né? Para a questão... então, a gente logo começou na Comissão de Finanças, né? E fui eleita, apesar da Câmara machista, dos 3 membros, eu fui indicada para a Comissão de Finanças, né? Eles aprovaram a minha indicação e assim, desde o início, eu participei da Comissão de Finanças. E na última legislatura, da Justiça e Redação, também fiz parte da Comissão de Justiça e Redação. Eu participei do Partido Verde, então também fui membro da Comissão do Meio Ambiente, né, que também muito me agradava. Fiz vários projetos para criação de conselho de proteção ao animal, né, a proibição da eutanásia do animal, né? Então, várias discussões em torno da questão ambiental também, do chip numa árvore. Então, a gente sempre também discutiu a questão do meio ambiente da cidade também. Era uma Câmara extremamente machista. Tanto é que eu cheguei numa reunião, uma vez eles olharam para mim e falaram: ó, aqui você é homem. Eu falei, como assim? Né? Aqui eu sou homem. Nós não vamos medir palavras, não vamos medir terminologias para conversar com você. Eu falei, respeito, mas eu sou mulher. Era uma Câmara muito machista. Mas eu sempre fui comendo pelas beiradas, assim, sabe? Eu sempre assumi papéis legais. Por exemplo, eu fui secretária da Câmara na mesa desde o início. Eu sempre fui muito respeitada por eles, sabe? Apesar deles serem machistas, eles respeitavam a minha condição, né? Respeitavam não só a condição a questão do gênero, né? Mas também respeitava a condição de ser deficiente, né? De ser uma pessoa com deficiência. Então, eu sempre fui muito querida por todos, sabe, assim. Mas era uma Câmara machista, entendeu? A gente não nega, não. Nós discutimos mais a questão da mulher, a gente fazia mais eventos, foi criada uma frente parlamentar, né? Então, eu achei maravilhoso essa questão da mulher e, assim, a gente, quando precisava, a gente se unia para falar de temas, né? Então, fazíamos a Semana da Mulher, no Dia Internacional da Mulher. Então, foi muito bom, foi muito positivo. A própria formação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, né? Nós criamos o conselho, nós também, durante a minha legislatura, nós tratamos muito da questão de dar acessibilidade. Então, obrigatoriedade das empresas, de todas as lojas, de todos os comércios, ter acessibilidade para a pessoa com deficiência.
Nós criamos o Estatuto da Pessoa com Deficiência na cidade, né? Que é um grande projeto que aborda todas as questões, desde saúde, educação, né, assistência social, até a questão de urbanismo, né? Então, foi um projeto que resumiu todas as necessidades da pessoa com deficiência. Eu vejo assim, nosso mandato foi um mandato calcado nesse tema. Questão de prevenção, né? Observar se, fazer com que a mulher, a servidora pública, tirasse um dia para fazer exames preventivos, né? Então a gente calcou nosso mandato toda na questão de, tanto de você dar um apoio, criar políticas públicas para atender as pessoas com deficiência, como você fazer com que a sociedade, quebrar também o preconceito, né? Você fazer com que a sociedade visse a pessoa com deficiência como uma pessoa produtiva, como uma pessoa capaz, uma pessoa que tem condição de colaborar para a transformação social, né? Como também você tratar a questão da prevenção, trabalhar com a questão de a gestação, com a questão de a mulher e tantos outros temas que envolvem uma sociedade, mas que afunila na prevenção da pessoa com deficiência. Os nossos projetos, meus projetos, ele não saía assim de um pensamento, né, de uma inspiração, saía de discussões mesmo, né? E essas discussões, quando a gente aprovava um projeto, a gente levava um grupo também para o prefeito, sabe? Prefeito, nós conseguimos a aprovação desse projeto. Era uma questão assim de você também levar o segmento para estar falando, informando o prefeito que aquele projeto era importante para nós, né? E graças a Deus a gente fez com que fosse implantado várias leis, não só sancionadas, como executadas as leis. Porque eu não estava lá para aprovação. Tanto é que eu não tenho muita lei, né? Eu não tenho muita lei da minha autoria, mas eu tenho os projetos de qualidade e projetos que a gente conseguia tirar do papel. No próximo bloco, Silvana fala sobre o período que antecedeu a cassação do prefeito Neff Tales, as manifestações na Câmara e a sua atuação política nos dias de hoje. Eu me lembro que quando um projeto muito significativo que foi aqui para a cidade foi a questão das tarifas de ônibus, quando foi criado o bilhete único. Então foi muito tenso também nessa época, né, que deixavam de passar o dinheiro para os... Na época tinha pirueiros da cidade, e aí tinha também a questão de estar se lidando com dinheiro nos ônibus. E começar o bilhete único a ter uma ênfase maior. Então foi muito tenso nesse momento, acho que foi até na minha terceira ou quarta legislatura que aconteceu isso, né? Foi com o prefeito Almeida, eu me recordo. E nós tivemos vários outros momentos que até uma vez, num determinado dia do meu mandato, um assessor teve que sair correndo comigo, no colo, por trás me pegou, me colocou no carro e fomos embora. Eu larguei minha cadeira de rodas. Eram momentos muito tensos, eram momentos de muita luta que tinha, porque antigamente o PT tinha um movimento muito forte, né, na cidade, quando eles não estavam no poder, né,
Então, era uma briga danada, né? Quando nós assumimos que, quando o prefeito Neff foi cassado, então, pela minha fragilidade, a minha assessoria ficava muito com medo e me tirava do recinto em alguns momentos, porque era muita briga, era muita discussão, e o pessoal tacava bomba, atacavam objetos na gente, entendeu? Então eram momentos muito tensos que nós vivemos. O pior momento que nós vivemos foi a cassação do prefeito Neff Tales, né? Porque foi assim, tudo se despejava na Câmara Municipal. Eles não queriam saber o que a gente ia votar, como que ia ser, porque, claro, não tinha mais nem condição do prefeito ficar como prefeito. Claro que o prefeito ia ser cassado, né? Mas aí eles despejavam todo o ódio dentro do legislativo, né? Então, era muito tenso esse momento. O professor se perdeu, né? O professor, né? Neff Tales, infelizmente, foi uma perda muito grande para a cidade. Funcionários públicos sem pagamento na época. Foi muito triste, muito triste. E assim, nós vivíamos um momento de muita tensão, movimentos em frente à Câmara Municipal, né? Então, Guarulhos só perdeu com isso, né? Mas assim, tinha que ter sido cassado, né? Mas não foi nada agradável para a nossa cidade. Sair nos jornais, né? Como prefeito de Guarulhos cassado, né? Muito vergonhoso. O objeto foi pela falta de pagamento de uma empresa, né? Mas depois houveram vários outros motivos, né? Que culminou na cassação do professor Neff Tales. Foi muito triste. Os servidores ficaram sem receber muito tempo, né? Uns 3, 4 meses. E foi feita até campanhas de cestas básicas para destinar para os servidores, né? Servidores não tinham mais crédito na cidade, porque eram servidores. Quando falavam que era servidor público, não dava para comprar nada, para fazer nenhum parcelamento, nenhum crediário. Então, foi muito complicado isso para os servidores públicos. Os servidores públicos também faziam greves em frente à Câmara Municipal, entendeu? E a própria Resilar, né, que era uma empresa que o Neff não repassou a verba, e também vinha para a Câmara Municipal. Era uma bomba. A Câmara Municipal estava explodindo naquela época, entendeu? Então foi muito complicado. Foi um aprendizado assim que a gente teve na época que nenhuma casa viveu, porque é uma cidade de médio porte, né? Uma cidade com costumes provincianos, né? Que ainda é uma característica de Guarulhos, né? Que muita conversa, muito, né? Então Guarulhos é muito gostoso a cidade porque é uma cidade com esses costumes provincianos, né? E ao mesmo tempo vista de fora como uma grande cidade, né? Com uma arrecadação lá para cima, né? Para o topo, e a gente tinha que responder por tudo aquilo que estava acontecendo. 21 vereadores na época, né, enfrentando toda aquela batalha, e na sua maioria vereadores com novas legislaturas, né? Os principais problemas eram assim: a pessoa com deficiência, ela não era vista como pessoa produtiva, pessoa capaz. Então, nossa principal meta era quebrar o preconceito. Era a nossa principal missão. Era fazer com que a pessoa com deficiência
fosse vista como uma pessoa capaz, como uma pessoa produtiva. E nós começamos a discutir as diversas áreas. Até na época, nós fizemos os prefeitos colocarem palanques especial na avenida, onde tinha um determinado local, onde a pessoa, no carnaval, a pessoa com deficiência tinha um local especial para assistir o carnaval, que dava condição para ela. Eu não sei se ainda hoje acontece isso, se quando nos últimos desfiles teve essa condição da pessoa assistir o desfile carnavalesco. Até você participar de um desfile de 7 de setembro, até você se incluir, ter nos restaurantes mesas que desse condição de se entrar uma cadeira de rodas, cardápios em braille, né? Então a gente começou a fazer essa discussão, o que não tinha na época, o que não acontecia na época, né? Por quê? Porque a pessoa com deficiência não era vista como uma pessoa que consumia, como uma pessoa... Por que não consumia? Porque não dava condição dela sair de casa. A cidade, ela precisa melhorar na questão da acessibilidade, a questão dos passeios públicos. É muito ruim andar, não tem calçada que as pessoas com deficiência ela possa transitar normalmente, né? E a própria questão da educação, né? Ainda nós não estamos preparados para nossa educação da cidade não está preparada para acolher uma pessoa com deficiência. Ainda ela não inclui a pessoa com deficiência nas salas de aula. Ela falta muito para chegar, né? Porque o processo de inclusão na área da educação, ele foi imposto, caiu de repente, bom, o professor não é preparado para isso, para receber uma pessoa com deficiência. Ele não, na fase acadêmica, ele também não tem aulas que dê condição desse profissional atender a pessoa com deficiência. Então, eu acredito que falta cursos de capacitação para os professores. Eu acredito que a prefeitura tem que se mobilizar para isso, né? Se mobilizar. E também até as próprias pessoas que são, por exemplo, que são, exemplo, o transporte que vai buscar uma pessoa com deficiência. Essas pessoas são preparadas, né? São capacitadas. Então, desde que, quando vai buscar, né, a pessoa em casa, até a pessoa ser acolhida na escola e até essa pessoa ser alfabetizada. Então, eu sei que o professor ele se esforça muito, né? Mas eu acredito que eles têm que ter maior apoio da rede municipal de educação, né? Porque não estamos numa fase boa, né? A educação tem que ser sensível, não só ao aluno, como também ao professor. Dar mais condição a esses dois polos aí. Eu faço parte de uma central sindical, União Geral dos Trabalhadores. A gente andou discutindo nacionalmente as propostas voltadas para pessoas com deficiência. Nós andamos apoiando várias entidades, né, associações. A política é um vírus, sabe, que entra no sangue e que não sai. Claro, a gente sempre tem uma expectativa, a gente sempre cria uma expectativa, mas eu estou mais assim para
apoiar os republicanos, né, dar todo o apoio que nós temos aí. E, inclusive, tivemos com a deputada Maria Rosas, que ela tem uma militância muito grande na área da pessoa com deficiência, né, uma deputada federal, né? E estamos na militância do partido também, Republicanos Mulher. Eu acho que nós fizemos a nossa história, né? Nós não temos mais pretensão de sair candidata. Agora é só apoiar a pessoa que apoia o nosso segmento. Então, eu fiquei 16 anos na Câmara. Foram 16 anos muito produtivos, né? Nós tivemos aí pontos positivos, né? Que nós conseguimos aprovar vários projetos, né? Muitos projetos que beneficiam o segmento. Hoje estão aí todos os projetos nossos, acho que 50% deles, como nós falamos anteriormente, ele hoje se tornou realidade. Nós temos desde centrais de libras, né, intérprete de línguas de sinais, nós temos desde ônibus adaptados, até inclusão no mercado de trabalho. Então eu vejo que esses 16 anos, foram os 16 anos que trouxe para a cidade muita coisa. Eu não vou falar para vocês que nós trouxemos viadutos, que trouxemos pontes, que tapamos buracos. Não, nossa meta é vida, né? E graças a Deus nós demos condição de qualidade de vida para um segmento que era visto à margem da marginalidade, né? Então isso foi muito positivo, né? Pontos negativos é que ainda tem muita coisa para se fazer, né? E eu peço a Deus que coloque na cabeça de algum vereador, do prefeito, que eleja um prefeito com vontade política de trabalhar e de fazer com que esse segmento, e de valorizar esse segmento, né? Que os nossos próximos prefeitos coloquem na Secretaria da Pessoa com Deficiência uma pessoa que realmente discuta causas sobre as pessoas com deficiência, porque nosso lema do movimento nacional é nada sem nós, nada por nós sem nós, né? Então é isso que a gente luta, que tudo que for feito para a pessoa com deficiência seja discutido verdadeiramente com o segmento.